Eles morreram juntos, e talvez esse tenha sido o melhor acontecimento possível para a lenda. Em 23 de maio de 1934, em uma estrada estreita no interior da Louisiana, 6 homens armados estão escondidos entre as árvores. Eles esperam por um Ford, não sabem exatamente como aquele encontro terminará, mas conhecem muito bem as pessoas que estão dentro do carro. Pouco depois das 9 da manhã, o veículo aparece. Clyde Barrow está no volante, Bonnie Parker está ao seu lado, e o carro diminui a velocidade. Então começa o fogo. E em poucos segundos, uma perseguição que havia atravessado estados, mobilizado diferentes forças policiais e alimentado manchetes pelo país inteiro, chega ao fim. Bonnie tinha apenas 23 anos e Clyde 25. Eles não chegaram à prisão. Não houve julgamento. Não houve versão dos réus diante de um tribunal. Mas houve algo muito mais poderoso. Uma fotografia, um carro pendurado por tiros, 2 jovens mortos juntos. E uma história perfeita para ser transformada em mito. Porque Bonnie e Clyde não se tornaram imortais apesar da morte. Em grande parte, tornaram-se imortais por causa dela. Olá, eu sou Carolina Mello, a investigadora do Arquivos da Crueldade. E hoje não vamos investigar apenas os crimes de Bonnie Parker e Clyde Barrow. Vamos investigar uma coisa talvez ainda mais desconfortável. Como uma sociedade transforma criminosos violentos em personagens românticos. E depois esquece como essa transformação aconteceu. Porque existe uma diferença enorme entre a vida que Bonnie e Clyde realmente viveram e aquela que aprendemos a imaginar. Quando pensamos em Bonnie e Clyde, algumas imagens aparecem quase automaticamente. Um automóvel, armas, uma mulher de boina, um homem elegante e 2 amantes enfrentando o sistema. Mas agora retire a fotografia, retire o cinema, retire as músicas e observe apenas a rotina. Clyde Barrow nasceu no Texas em 1909, em uma família pobre. A família mudou-se para West Dallas, quando ela ainda era jovem. E antes mesmo de conhecer Bonnie, Clyde já acumulava problemas com a polícia. Foi preso por furto de automóvel e participou de roubos nos anos seguintes. Bonnie Parker nasceu em 1910. Perdeu o pai ainda criança, cresceu também em West Dallas e teve uma trajetória bastante diferente. Era boa aluna, gostava de literatura, escrevia poemas e havia se casado muito jovem com Roy Thornton. O casamento não durou de fato, embora os dois nunca tenham se divorciado oficialmente. Quando Bonnie conheceu Clyde, em janeiro de 1930, ele já estava envolvido com o crime. Pouco depois, Clyde foi preso. E acontece então algo fundamental para compreender Bonnie. Ela não apenas permaneceu emocionalmente ligada a ele. Bonnie introduziu clandestinamente uma arma na prisão. Clyde escapou, foi recapturado e acabou enviado para a prisão de Eastham. Aqui começa uma das simplificações mais famosas dessa história. A ideia de que Clyde saiu de Eastham transformado em criminoso. Mas não foi isso exatamente. Ele já era criminoso antes. O que a prisão parece ter feito foi aprofundar sua violência, seu ressentimento e sua disposição para nunca mais voltar. Quando recebeu liberdade condicional em fevereiro de 1932, Clyde reencontrou Bonnie. E a partir daí, o romance deixou de existir ao lado do crime e passou a existir dentro dele. Mas o mais curioso é isto. Se você pudesse acompanhar Bonnie e Clyde nessa época, provavelmente não enxergaria 2 rebeldes glamurosos. Enxergaria 2 pessoas cansadas tentando sobreviver dentro do próprio desastre. Existe uma versão particularmente sedutora dessa história. Bonnie e Clyde roubavam bancos porque os bancos haviam destruído milhares de famílias durante a Grande Depressão. É uma narrativa excelente. Só existe um problema. Ela não descreve muito bem a realidade. Sim, o grupo assaltou bancos, mas também roubou pequenos mercados, postos de gasolina, lojas, automóveis, qualquer lugar que pudesse fornecer dinheiro, armas, comida ou transporte suficiente para manter a fuga. Não existe evidência de um programa político. Não existe movimento organizado contra os bancos. Não existe destruição sistemática de dinheiro aos pobres. Bonnie e Clyde não eram Robin Hood de automóvel. E em muitos casos, o valor conseguido dos crimes era surpreendentemente pequeno. A chamada Barrow Gang também não era simplesmente Bonnie e Clyde. Diversas pessoas circularam pelo grupo em períodos diferentes. Bucky Barrow, irmão de Clyde, Blanche Barrow, W. Jones, Raymond Hamilton, Henry Methvin, entre outros. Esse detalhe é importantíssimo, porque quando hoje ouvimos que Bonnie e Clyde mataram 13 pessoas, estamos condensando em 2 nomes uma série de crimes praticados por indivíduos diferentes dentro de uma organização instável. O FBI afirma que, ao morrerem, Bonnie e Clyde eram considerados responsáveis por 13 homicídios, além de roubos e furtos. Mas a autoria material de cada morte não pertence necessariamente aos 2. E isso nos leva a Bonnie, porque existe uma pergunta que parece simples.
mas que mais de 90 anos de cultura popular conseguiram embaralhar. Bonnie Parker matou alguém? Historicamente, não existe prova conclusiva de que Bonnie tenha pessoalmente matado alguém. Isso precisa ser dito com clareza. Mas também precisa ser dito o restante. Bonnie participou voluntariamente da fuga, ajudou Clyde a escapar da prisão, viajou com homens armados, participou da logística do grupo, conhecia a natureza dos crimes e permaneceu envolvida depois que a violência já era absolutamente evidente. Ou seja, não provar que Bonnie puxou determinado gatilho não significa transformá-la automaticamente em inocente. São perguntas diferentes. E essa diferença se torna fundamental quando entramos no direito. Responsabilidade penal não depende apenas de quem executa fisicamente o último ato. Dependendo da legislação aplicável das provas, de quem planeja, facilita, fornece meios, dirige o veículo de fuga, vigia ou auxilia conscientemente uma ação criminosa, pode responder como participante, cúmplice ou integrante de uma conspiração. E o caso Bonnie e Clyde era particularmente complexo, porque atravessava inúmeras jurisdições. Na década de 1930, homicídio e roubo eram majoritariamente questões estaduais. O então Bureau of Investigation não podia simplesmente assumir qualquer investigação criminal porque o caso havia se tornado famoso. O elemento federal surgiu de outra maneira. Eram automóveis roubados que cruzavam fronteiras estaduais. E isso permitiu a atuação federal sob a legislação contra o transporte interestadual de veículos roubados. Foi justamente essa circulação entre estados que ajudou a ampliar a perseguição federal. Além disso, documentos preservados pelo National Archives mostram que Bonnie, Clyde e outros integrantes chegaram a ser formalmente acusados em maio de 1934 por um episódio envolvendo o roubo de armas de um arsenal da Guarda Nacional do Texas. Portanto, a pergunta juridicamente séria não é: Bonnie apertou o gatilho? É exatamente: qual era a sua participação consciente em cada crime? Para isso, seria necessário examinar individualmente cada ocorrência, algo que a cultura popular raramente tem paciência para fazer. Em abril de 1933, em Joplin, Missouri, a polícia se aproxima de um esconderijo usado pelo grupo. A situação termina em confronto, com 2 agentes mortos. A gangue foge, mas deixa algumas coisas para trás, e entre elas, rolos de filme. Quando aquelas fotografias foram reveladas, nasceu uma Bonnie Parker que o público nunca havia conhecido. Bonnie segurando armas, Bonnie brincando com Clyde, Bonnie com um charuto na boca, Clyde posando armado. Não eram fotografias jornalísticas, não eram registros de crimes, eram encenações privadas, brincadeiras entre fugitivos. Mas quando os jornais publicaram aquelas imagens, o contexto desapareceu. O país viu uma jovem mulher fazendo algo profundamente transgressor para 1933. Bonnie não parecia apenas criminosa. Parecia se divertir sendo criminosa. E isso era irresistível. Talvez Bonnie Parker não tenha inventado a celebridade criminal, mas ela e Clyde descobriram, sem Instagram, sem televisão e sem internet, uma das regras mais poderosas da fama moderna. Uma imagem interessante pode ser mais duradoura que os fatos. Aqui chegamos à parte psicológica, e ela exige cuidado. Não existe avaliação clínica válida capaz de diagnosticar Bonnie Parker ou Clyde Barrow quase um século depois. Não sabemos se eram psicopatas. Não sabemos se Bonnie tinha dependência emocional. Não sabemos se Clyde possuía determinado transtorno de personalidade. Usar esses rótulos seria transformar a psicologia em adivinhação. O que podemos analisar são comportamentos documentados. E uma coisa chama atenção: a relação passa progressivamente a funcionar como uma identidade conjunta. Bonnie não era apenas Bonnie. Clyde não era apenas Clyde. Eles se tornaram Bonnie e Clyde. E isso importa muito, porque pesquisas sobre comportamento criminal mostram que relacionamentos e grupos podem funcionar tanto como fatores de proteção quanto de manutenção da criminalidade. Parceiros com comportamento antissocial podem reforçar padrões infracionais um no outro. Por outro lado, relações estáveis e pró-sociais podem favorecer a desistência do crime. No caso deles, a relação parece ter funcionado não como saída, mas como ecossistema. O crime oferecia risco, o risco produzia medo, a fuga produzia alívio e sobreviver reforçava a impressão de competência. Repetir o ciclo podia tornar comportamentos antes extraordinários progressivamente normais. E existe ainda outro mecanismo relevante: o investimento acumulado. Quanto mais uma pessoa se sacrifica por uma escolha, mais doloroso se torna admitir que aquela escolha foi destrutiva. Bonnie havia abandonado uma vida convencional. Clyde acumulava crimes que poderiam levá-lo novamente à prisão. Ambos eram procurados. E separar-se não significaria apenas encerrar um relacionamento. Significaria desmontar a própria identidade. E então, aconteceu algo ainda mais perigoso. Eles começaram a ler sobre si mesmos. Agora, além de fugir da polícia, Bonnie e Clyde estavam convivendo com os personagens que a imprensa havia criado. Bonnie escrevia poemas, e um deles narrava a própria história ao lado de Clyde e antecipava um final violento. Isso revela algo extraordinário. Ela não estava apenas vivendo os acontecimentos. O casal começava a existir dentro da própria mitologia.
Só que a vida cotidiana era brutalmente menos elegante. Eles dormiam dentro de automóveis, dependiam de esconderijos, viviam armados, precisavam trocar veículos, dependiam de parentes e aliados. E Bonnie ficou gravemente ferida depois de um acidente de automóvel em 1933, quando uma bateria se rompeu e o ácido atingiu a sua perna. A lesão foi tão séria que ela teve dificuldade para caminhar depois disso. Clyde chegou a carregá-la. Agora, imagine essa cena sem trilha sonora. Uma jovem de pouco mais de 20 anos, ferida, escondida, sem poder procurar livremente atendimento médico, dormindo em automóveis, sabendo que policiais estavam atrás dela. Isso não é liberdade. É uma existência progressivamente mais estreita. E ainda assim, ela continuou. E em janeiro de 1934, Clyde organiza uma ação para libertar prisioneiros de Eastham, o mesmo sistema penitenciário pelo qual ele nutria profundo ressentimento. Armas haviam sido introduzidas no local. Os prisioneiros escaparam. Um guarda morreu. E a partir dali, as autoridades do Texas deixam de tratar Clyde apenas como mais um fugitivo perigoso. Frank Hammer, antigo Texas Ranger, é colocado na perseguição. Hammer começa a estudar um padrão de que Bonnie e Clyde não conseguiam abandonar: a família. Eles atravessavam estados, mudavam de veículos, dormiam em lugares diferentes, mas continuavam gravitando em torno das pessoas em que confiavam. E era exatamente aquilo que os mantinha emocionalmente ligados ao mundo exterior que ajudaria a polícia a encontrá-los. Bonnie e Clyde conseguiam escapar de patrulhas, conseguiam atravessar fronteiras, conseguiam trocar de carros. Mas existe uma coisa muito mais difícil de abandonar do que um automóvel: um padrão. As investigações levaram os policiais à família de Henry Madden, integrante do grupo. E na manhã de 23 de maio de 1934, 6 agentes estavam posicionados nas proximidades de Sales, na Louisiana. Entre eles, Frank Hammer. Quando o Ford de Clyde apareceu, iniciou-se a emboscada. O número exato de disparos varia conforme as fontes e reconstruções posteriores. O que não está em dúvida é a intensidade. O automóvel ficou perfurado. Bonnie e Clyde morreram no local. O acervo histórico da polícia de Dallas conserva fotografias do Ford atingido depois da remoção dos corpos. E então aparece uma segunda questão jurídica. Se aquilo acontecesse hoje, seria considerado uma ação policial legítima? A resposta responsável é: não podemos transplantar automaticamente as regras de 2026 para uma operação de 1934. Mas podemos analisar o problema. Os agentes sabiam que estavam lidando com fugitivos fortemente armados, associados a homicídios que já haviam reagido violentamente a abordagens. Isso pesa enormemente na avaliação do risco. Por outro lado, as evidências históricas indicam uma emboscada construída para neutralizar imediatamente o casal e não uma tentativa convencional de prisão. No direito moderno, o uso letal da força exige análise de necessidade, ameaça e proporcionalidade dentro das circunstâncias concretas. Portanto, dizer simplesmente "mereciam morrer" não é uma análise jurídica. Da mesma forma, dizer simplesmente "foi execução" encerra uma pergunta que exige contexto. O Estado não deixa de estar sujeito ao direito porque o suspeito é perigoso. Esse princípio é justamente mais importante quando o suspeito é perigoso. Depois da emboscada, ocorreu algo grotescamente revelador. Pessoas se aproximaram, curiosos tentaram recolher lembranças, objetos, fragmentos e relatos da época descrevem uma verdadeira disputa por recordações daquela morte. Bonnie e Clyde haviam finalmente sido capturados, mas agora pertenciam ao público. O crime virou souvenir, o automóvel virou relíquia. Os corpos viraram espetáculo. E décadas depois, Hollywood completaria o processo. Em 1967, o filme Bonnie e Clyde apresentaria ao mundo uma versão jovem, estilizada, rebelde e tragicamente romântica do casal. O filme é uma obra cultural importante, mas sua influência também demonstra como a estética reorganiza a memória. Quando uma história recebe bons figurinos, fotografia bonita, atores carismáticos e um romance convincente, o cérebro não recebe apenas fatos, recebe uma experiência. E experiências emocionais permanecem. É por isso que existe uma chance enorme de você conhecer Bonnie Parker e não saber o nome de uma única pessoa que morreu durante a trajetória do grupo. E talvez seja aí que esteja o verdadeiro arquivo. Bonnie Parker e Clyde Barrow não derrubaram o sistema, não derrotaram bancos, não construíram fortuna, não encontraram liberdade. Passaram seus últimos anos mudando de automóvel, se escondendo, acumulando inimigos, sofrendo ferimentos e assistindo o espaço ao redor deles diminuir. Ainda assim, a história os recompensou com algo que suas vítimas quase nunca receberam: imortalidade. Nós transformamos a fotografia de Bonnie como uma arma e ícone. Transformamos o Ford em peça histórica. Transformamos seus nomes em sinônimo de casal inseparável. E talvez esse seja o aspecto mais desconfortável dessa investigação. Não foram apenas os jornais de 1933 que criaram Bonnie e Clyde. Nós continuamos criando. Quando toda vez repetimos o romance sem mencionar as vítimas. Toda vez que confundimos lealdade com cumplicidade. Toda vez que transformamos criminalidade em personalidade interessante. Compreender o contexto da Grande Depressão é necessário.
Compreender a juventude dos dois é necessário. Compreender o efeito da prisão, da pobreza, do relacionamento e da exposição pública também é necessário. Mas compreender não significa absolver. E responsabilizar não significa abandonar a complexidade. Talvez Bonnie e Clyde tenham se amado profundamente. Isso é perfeitamente possível. Mas amor e violência não são conceitos mutuamente excludentes. Uma pessoa pode amar alguém e ainda ajudá-lo a destruir outras vidas. Talvez seja justamente isso que torne essa história muito mais perturbadora do que qualquer romance sobre dois amantes contra o mundo. Agora eu quero inverter a investigação. Depois de conhecer o contexto, os crimes, a construção da fama e a dinâmica entre os dois, o que você acha que realmente tornou Bonnie e Clyde imortais? O amor? A violência? A imprensa? Ou a nossa própria necessidade de transformar criminosos em personagens? Escreva sua análise nos comentários. Eu quero saber não apenas de que lado você ficou, mas o que neste arquivo fez você mudar de perspectiva. Se você gosta de história, criminologia, psicologia, direito e casos em que a versão mais famosa nem sempre é a mais completa, inscreva-se no Arquivos da Crueldade, porque ainda existem muitos arquivos esperando para serem reabertos. Os arquivos fecham por hoje, mas os padrões continuam. Até o próximo caso.